Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura. E também estamos ao vivo na tela do seu computador. Basta acessar na internet o nosso site futura.org.br, onde você pode saber tudo sobre a nossa programação e ainda conferir aqui na seção de vídeos todas as entrevistas que já apresentamos aqui no Conexão. Bom, e a corrupção foi um dos temas dominantes das últimas eleições, gerando duros debates, principalmente no segundo turno. Os desdobramentos da Operação Lava Jato, que investiga uma série de denúncias na Petrobras, mantiveram o assunto na agenda do país também no pós-eleição. Mas, independentemente desses episódios, até que ponto a corrupção interfere na vida dos brasileiros, drena recursos públicos, cria custos adicionais para ações de governo e atrasa o desenvolvimento do nosso país? Apesar de ter melhorado um ponto no índice de percepção da corrupção calculado pela ONG Transparência Internacional, o Brasil é o 69 no ranking que avalia 175 países livres de corrupção. Muito atrás, por exemplo, dos nossos vizinhos como Uruguai e Chile, que dividem aí o 21º lugar, e de países africanos como Botsuana, que é o 31º, e Cabo Verde, que é o 42º. A mais recente edição dessa pesquisa foi lançada aí em dezembro do ano passado. Para calcular a nota, a ONG pergunta a entidades da sociedade civil, a agências de risco, a empresários e também a investidores qual a percepção sobre a transparência do poder público nesses locais. Então, no programa de hoje, a gente fala sobre corrupção e sobre as formas de combatê-la. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o cientista político Fernando Filgueiras, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Fernando, bem-vindo à Conexão, tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Também conosco aqui no estúdio está o Luciano Santos, é advogado do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Tudo bom, Luciano? Tudo bem, Cristiano. Bem-vindo. Obrigado. Também daqui a pouquinho conversa com a gente, direto de São Paulo, Cláudio Abramo, que é o diretor executivo da ONG Transparência Brasil. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários, opiniões para a gente, como você percebe a corrupção no nosso país. Mande aí a sua mensagem nas redes sociais, eu coloco agora aí na tela para você o nosso Facebook, o perfil é o Canal Futura Oficial, que você já encontra aí um post logo aqui embaixo, ó, Brasília cheia de vassouras verde e amarelas, para você aí discutir a questão da corrupção no nosso país. Curta, comente, compartilhe, deixe registrada aqui a sua questão. Ainda na internet, mande tweets para a gente marcando o perfil @Canal Futura aí no microblog, ou ainda ligue no bom e velho telefone que é o 0 operadora 21 2273 5020. Enquanto você manda o seu recado, começa aqui nosso bate-papo. Mais uma vez, bem-vindos os dois. Quero começar a conversar com vocês em relação a esse índice, né? A gente coloca aqui, eu apresentei esse ranking de 175 países, o Brasil ocupa ali o número 69 entre os países com mais ou menos corrupção, estaria mais ou menos no meio ali dessa lista. Agora, de que forma é possível medir a corrupção num país, Fernando? É complicado, né? O próprio índice diz que é um índice de percepção. Exato. A percepção ela é uma medida subjetiva da corrupção, né? Então, por exemplo, o índice da Transparência Internacional, ele é uma investigação feita com órgãos da sociedade civil, empresários, e o que se faz é exatamente perguntar o quanto que essas organizações percebem a presença da corrupção em transações econômicas, a sua presença na política, enfim. Então, ela dá mais ou menos um panorama do quanto as pessoas, cidadãos, empresários, enfim, percebem a corrupção nessas transações. No caso desse índice da Transparência Internacional, ele cria um ranking entre os diferentes países. O Brasil tem ali uma posição intermediária, na posição 69. Mas, enfim, ele dá mais ou menos um panorama, mas não necessariamente uma medida objetiva do tamanho da corrupção existente, seja no setor público, no setor privado, ou onde for. Enfim, então, é uma medida não objetiva nesse caso, então é uma medida muito mais voltada do quanto que o indivíduo percebe a presença da corrupção ou não,
mas não é necessariamente uma medida do tamanho da corrupção existente. A gente, infelizmente, não tem como saber exatamente, né? A gente tem muitas percepções, estudos aí que fazem estimativas, mas se compararmos aqui, por exemplo, Botsuana e Cabo Verde, né? 2 países na África, Botsuana ocupando a posição 31 e Cabo Verde a posição 42, e os nossos vizinhos aqui, Chile e Uruguai, na posição 21, em posições muito melhores em comparação ao Brasil, que está na posição 69. Dá para dizer, então, que o Brasil tem mais corrupção necessariamente do que países africanos como Botsuana e Cabo Verde, Luciano? Eu acho que não. Como disse o Fernando, eu acho que é um indicador, né, para que se possa sentir exatamente a perspectiva, a percepção do cidadão e de alguns segmentos sobre a corrupção, mas não dá para dizer que o Brasil é mais ou menos corrupto, né? Eu gosto até de mencionar essa questão, por exemplo, do Uruguai ou Suíça, que são países que estão bem ranqueados, mas que recebem dinheiro da corrupção do mundo, né? Então, todo mundo já ouviu falar nos famosos bancos na Suíça, onde foram encontrados milhões de dólares desviados da corrupção do mundo inteiro, né? Então é relativo, o índice ele é importante, mas a corrupção, como o tráfico, como questões que são ilícitas, não tem nota fiscal, não tem recibo, então não dá para mensurar, né? Então não dá para dizer que o Brasil é mais corrupto do que esses países. Acho que é um indicador importante. E essas instituições que trabalham, especialmente Transparência Internacional, como outras, trabalham exatamente nesse combate à corrupção e tentam ter aí um indicador para poder desenvolver esse trabalho. Muito bem. A gente sabe do papel fundamental da sociedade civil em acompanhar as questões de denúncias de corrupção, tanto aqui no Brasil como fora também. E o índice que a gente citou é da ONG Transparência Internacional. Eu aproveito para colocar agora para você o site que é o Transparency, esse site aqui em inglês, mas você consegue aí, com a ajuda da internet, traduzir essas informações para o português também. E está aqui esse levantamento logo abaixo, você pode buscar aí na íntegra essa pesquisa. E aqui no Brasil temos a ONG Transparência Brasil, a partir do site transparencia.org.br, que também faz um trabalho muito importante aí de acompanhar a questão das denúncias e também de verificar, né, o que é feito de fato lá no nosso Congresso. Então, transparencia.org.br. E eu chamo agora para a nossa conversa o Cláudio Abramo, que é o diretor executivo da ONG Transparência Brasil. Cláudio, é um prazer conversar com você. Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem? Muito obrigado, Cristiano. Prazer falar com você. Bom, a gente sabe que a indicação de pessoas ligadas a partidos políticos para cargos públicos muitas vezes, né, apontada como uma das causas da corrupção. Você acredita que no Brasil seria uma das principais causas de tantos casos de corrupção que têm aparecido recentemente? A nossa posição na Transparência Brasil é de que essa é a principal causa de corrupção, né, no Brasil. Não é a única, obviamente, né, mas é a principal, o loteamento, né, político que se faz da administração pública nos 3 níveis de governo, né. Todos os municípios brasileiros, todos os estados brasileiros e ainda o governo federal são loteados entre partidos políticos, e isso é um poderosíssimo indutor de corrupção, porque o que é que um partido político quer com a administração de uma, sei lá, subprefeitura, de um DENIT, de uma superintendência regional do INSS, esse tipo de coisa, né? Agora, se você me permite, eu queria dar um pitaco aí na pergunta anterior, né, a respeito do índice da Transparência Internacional. Diga lá. Esse índice aí não tem respeitabilidade nenhuma, né? Porque ele, como indicador de corrupção, é muito ruim, né? Para começo de conversa, ele reflete fundamentalmente opiniões de pessoas que têm atividade em transações econômicas internacionais, né, banqueiros e coisas desse tipo. Muito pouco respondentes são de outras categorias. E, além disso, não existe em lugar nenhum dos documentos metodológicos desse tipo de levantamento alguma justificativa para se afirmar que a opinião de alguém a respeito de corrupção tem alguma coisa a ver com corrupção. O indicador precisa justificar-se. Olha, opiniões têm tal relação com corrupção. Não existe tal coisa e é impossível ter, né? De modo que aí a única correlação que se encontra entre esse índice e algum outro indicador é com a renda per capita. Quanto mais baixa a renda per capita, mais
pior é visto o país. Outra característica fundamental desse índice é que há pouquíssima mobilidade. O Brasil está nessa situação aí, 70 e tal posição, desde sempre, como também os outros países. Então, esse índice realmente não serve para nada, realmente, né? Ele não exprime coisa alguma, né? Agora, Cláudio, você aponta essa questão da renda per capita, de que forma, então, a gente pode indicar ou especular de que países mais pobres, digamos assim, eles teriam mais chances ou seriam mais propensos a ter corrupção? Certamente, né? Porque corrupção a probabilidade de haver corrupção, ela é intimamente ligada ao aperfeiçoamento das relações entre o Estado e a sociedade. E depende muito do grau de desenvolvimento do Estado, o qual, por sua vez, depende do grau de desenvolvimento do país. É impossível ter integridade no Estado num país miserável. Como é que isso pode acontecer? É impossível. Então, é normal que países pobres sejam mais vulneráveis à corrupção do que os países mais ricos, sem elementar, né? Não há nenhuma novidade disso. Muito bem. Cláudio, eu volto a falar com você daqui a pouquinho. Eu quero aproveitar e falar com o Fernando, que está aqui no estúdio, em relação a essa questão que o Cláudio aponta da legislação, né? De certa forma, o Brasil aí avançou nas últimas décadas em relação, pelo menos, à legislação que tenta coibir o tipo de corrupção no poder público. A lei de responsabilidade fiscal poderia ser uma das legislações apontadas, mas como você avalia que isso? A gente está tentando se munir mais de leis que vão punir melhor os grandes corruptores da nação? O que acontece? Eu acho que tem alguns elementos ainda além da lei. Quando a gente tem o retorno da democracia, então você tem eleições limpas e regulares, você tem uma imprensa livre. Então, de alguma forma, a própria corrupção ela começa a ficar mais visível ao público. E, evidentemente, as pessoas começam a cobrar mais dos governos que aprimorem mecanismos de controle da corrupção. Então, se a gente observar o caso brasileiro específico, desde o processo de democratização, de 1988 para cá, a gente tem, apesar de ter uma corrupção fortemente percebida pela sociedade, essa alta percepção está forçando os governos a adotarem mudanças na legislação. Então, nós já tivemos lá atrás a lei de responsabilidade fiscal, melhorias de gestão, por exemplo, de pessoal e gestão financeira do Estado, a lei de transparência, a lei de acesso à informação, a gente tem a lei anticorrupção, bastante recente, no caso, remontando a 2013. Então, nós, com o processo de democratização do Brasil, nós aprimoramos muito o contexto das instituições. Melhoramos as instituições existentes e criamos novas. Melhoramos instituições existentes, como, por exemplo, a Polícia Federal. Então, você hoje tem uma Polícia Federal mais autônoma para exercer esse trabalho de investigação da corrupção. Temos instituições novas, como o caso da Controladoria Geral da União. Então, eu acho que você tem uma conjuntura política com a democracia mais favorável para se debater esse problema da corrupção e, por sua vez, criar instituições que consigam, de alguma maneira, melhorar esse controle. Então, o Brasil tem avançado nisso, que eu acho até que faz com que a corrupção se torne altamente percebida entre nós. É claro que a gente está ainda no caminho, esse caminho é bastante longo, mas alguns avanços já há no Brasil, sem a menor sombra de dúvida. Muito bem, eu vou aproveitar e colocar na tela para você também um outro site que está hospedado dentro do portal da Controladoria Geral da União, que é o portal transparência.gov.br, que aqui também pensa assim, disponibilizar aí a questão de todas as transferências de recursos. Aqui nessas abas que eu estou circulando, você pode depois acessar aí de casa gastos diretos do governo, consultas temáticas, consultas por fundação orçamentária. Ferramentas como essa tornam um pouco mais claras essas ações do governo e os investimentos públicos. Mas essa percepção que a gente tem, como bem disse o Fernando, Luciano, parece que a corrupção não acaba nunca, que é uma coisa endêmica, que o Brasil é muito corrupto, mas agora, assim, se pensarmos no dia a dia, as pequenas ações que cada um dos cidadãos faz, muitas vezes, em tentar dar uma propina para o guarda, tentar não levar aquela multa, isso também tem que ser encarado e discutido como corrupção na nossa sociedade, né? Não tem dúvida. Eu acho que nós temos avanços, né? Foram citadas aí as leis importantes,
Mas eu acho que a gente tem que avançar muito ainda. Esse sentimento que a gente tem com esses escândalos, com a situação toda de corrupção, acaba parecendo uma coisa cultural, né? Faz parte do país. E a gente sabe que é um problema não só brasileiro, mas do mundo inteiro. Onde tem ser humano, Acho que não aceitar isso como parte da cultura brasileira é o principal ponto. O início da conversa tem que sair daí, né? Exatamente. E quando você tem essa conscientização do cidadão da importância de lutar contra a corrupção, lutar contra esse Estado, eu acho que aí é um ponto principal. Né? Porque o que acontece hoje é aquela famosa lei de Gerson de todo mundo querer levar vantagem. Né? Então, quando você tem grandes escândalos, isso evidentemente acaba estimulando a corrupção, né, de alguma forma. Mas existe muito trabalho, tanto de entidades que combatem a corrupção, como da própria sociedade. E isso tem sido a lei de responsabilidade fiscal, a lei anticorrupção, não foram criadas simplesmente pela vontade do legislativo ou do executivo. Existe um trabalho de organizações no Brasil para que isso aconteça. Com a própria demanda da sociedade que essas legislações fossem aprovadas. Então não é do nada que ela vem de um trabalho organizado da sociedade e que é um trabalho constante, né? A própria CGU, que tem os seus méritos hoje, mas o ministro que acaba de sair, no fim do mandato do ano passado, Jorge Age saiu reclamando de uma série de coisas, né? Então, acho que nessa questão do preventivo, no que se diz, da própria CGU, Tribunal de Contas, isso também tem que haver uma seriedade maior, tanto de recursos, né? O CGU reclama que não tem muito recurso, que precisa ter uma estrutura melhor. Então, acho que nessa questão do preventivo também tem que se avançar muito ainda. E é um trabalho coletivo, do poder público, da sociedade civil, né, e do legislativo, do judiciário, né? Sem Nós dúvida. temos questões que são... Para que esse ciclo se feche e também que a punição seja efetiva com mais frequência. Eu vou voltar a chamar agora o Cláudio Abramo, que conversa com a gente lá de São Paulo, da ONG Transparência Brasil. Cláudio, a gente tem acompanhado muitas discussões nos últimos meses em relação à eficácia, né, da mudança da lei que permite ou não empresas ou pessoas físicas a financiarem campanhas de políticos. De que forma você acredita que uma alteração nessa legislação poderia acabar afetando ou não os casos de corrupção no Brasil? Seria, uma causa efetiva ou não? Olha, em primeiro lugar, eu concordo plenamente com o Fernando quando ele disse que houve progressos, né, na direção da maior probidade do Estado brasileiro. Eu mencionaria também a lei de improbidade administrativa, né, que também faz parte desse quadro, né, de progresso, né? E ultimamente se tem falado muito sobre financiamento eleitoral e, ao meu ver, o principal fator que afeta o financiamento eleitoral negativamente é a inexistência de limites para as doações. Idealmente, o melhor seria que empresas não pudessem financiar. Não há notícia de... O único país europeu que tem proibição estrita de financiamento por empresas é a Suécia. Em nenhum outro lugar isso vingou. Por quê? Porque se as empresas não puderem, de alguma maneira, financiar a política por cima da mesa, né, elas farão no caixa 2. Então, não é considerado, por muita gente, né, que é factível proibir empresas de financiarem. O que é factível? Uma característica fundamental do financiamento eleitoral brasileiro é a inexistência de limites absolutos. De modo que uma empresa como, sei lá, a JBS, coisas desse tipo, pode doar 300 milhões de reais numa eleição. E isso estabelece uma diferença imensa entre os doadores. Quer dizer, eu tenho um relatório da Transparência Brasil, que é de minha autoria, que mostra o índice de Gini, né? Qual é a desigualdade entre os doadores. E ela é brutal, né? 0,8, mais ou menos, 0,7, 0,75, é uma coisa imensa. Isso significa o seguinte: os grandes doadores ganham um poder de influência potencial sobre os eleitos muito maior do que os demais doadores. Então, se houvesse limitação absoluta, olha, uma empresa só pode doar até, sei lá, 2 milhões de reais e não 300 milhões, o poder de influência que a empresa ganharia, que os maiores doadores ganhariam sobre os eleitos, seria relativamente muito menor, porque ficaria mais próximo dos outros doadores
E então os políticos ficariam menos vulneráveis à ação, né, dessas empresas. A mesma coisa tem que valer, aliás, para as pessoas físicas. O limite no Brasil é de 10% da renda declarada no exercício anterior. E isso aí, para quem é rico, é muito dinheiro. De modo que tem muita gente que literalmente compra o seu próprio mandato, que derrama uma montanha de dinheiro na eleição e derrota os adversários nessa base, né? Então, a inexistência de limites, né, é um fator muito desfavorável no mecanismo de financiamento eleitoral no Brasil, e acreditamos que uma medida salutar seria estabelecer tais limites. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando essa questão, que deve voltar à pauta aí ao longo dos próximos meses, mas por agora nosso tempo já está chegando ao fim. Então, Cláudio Abramo, muito obrigado por ter participado do Conexão Futura, foi um prazer novamente conversar com você. Eu que agradeço a oportunidade, boa tarde a você, boa tarde a todos. Muito bem, deixa eu aproveitar e mostrar para você também um outro site, vou colocar na tela aqui, é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, está aí para você, o mcce.org.br. Luciano, essa questão, rapidamente a gente também está encerrando aqui, mas do financiamento de campanha, isso vai voltar com certeza à pauta nos próximos meses, tem sido muito discutido, inclusive, né, Eduardo Cunha, recém-eleito presidente da Câmara, já apresentou aí uma proposta, então isso deve voltar à discussão em breve. Com certeza, esse é um ponto que nós trabalhamos muito, pensando exatamente que uma das soluções, além da limitação dos gastos, é o financiamento, impedir que haja doação por empresas, né? Pensando que a empresa não tem um interesse cidadão, tem interesse econômico, então ela não deve participar do processo eleitoral. Então, acho que esse é um ponto importante no aperfeiçoamento do processo eleitoral, no combate à corrupção. Muito bem. Um outro dado aqui de um outro levantamento que nós apuramos ao longo da pesquisa para fazermos o programa de hoje, do Instituto Avante Brasil, que aponta o desvio de 120 bilhões dos cofres públicos brasileiros nos últimos 34 anos. Isso aqui é uma estimativa também, né, Fernando? Mas é muito dinheiro que poderia ter sido investido, a gente sabe o quê, né? Em hospitais, nas estradas, no transporte público, né? Que são serviços, de fato, que a gente sabe que o Brasil sofre tanto, serviços públicos, e boa parte desse dinheiro foi desviada. O desvio de recurso público acaba sendo uma outra taxa que, de alguma forma, a sociedade paga. E é uma taxa ilegal, ilegítima, porque, querendo ou não, se você tem, por exemplo, uma empresa envolvida em um esquema de corrupção, essa empresa repassa para o seu consumidor, enfim, o que ela está gastando para movimentar a corrupção existente e, por sua vez, aí, ter algum tipo de privilégio de mercado. Então, a corrupção ela acaba implicando num custo econômico muito elevado para a sociedade, e não apenas do ponto de vista também da sociedade, mas do ponto de vista da qualidade dos serviços públicos que são ofertados pelos governos. Então, serviços essenciais como educação, saúde, por exemplo, acabam tendo uma retirada de recursos importantes que poderiam ser diretamente aplicados e melhorar as condições de desenvolvimento da sociedade como um todo. Muito bem. Com certeza voltaremos a discutir aqui a corrupção no Brasil e de que forma cada um de nós também tem uma parte aí, não deixar essa discussão morrer, mas por agora o nosso tempo já acabou. Então, Fernando e Luciano, foi um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado. Obrigado. Muito bom. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Eu te espero aqui de segunda a sexta ao vivo, às 2h30. Temos representações 00:30, 7h30, ou então qualquer hora do dia e da noite. Temos um encontro marcado no site do canal Futura. Um abraço para você e até a próxima.